Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos falar sobre a regra de 3 simples. Portanto, os objetivos desta aula serão utilizar os conceitos da regra de 3 simples na resolução de situações problemas e ainda utilizar este mesmo conceito envolvendo agora as grandezas inversamente proporcionais. Mas antes, é importante lembrarmos o que são as grandezas inversamente proporcionais e o que é o conceito de regra de 3 simples. Veja, duas grandezas, elas são consideradas inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Por exemplo, quando nós relacionamos velocidade e tempo, nós já sabemos apenas por uma questão conceitual que são duas grandezas inversamente proporcionais. Porque quando a velocidade aumenta, o meu tempo diminui, certo? E quando a minha velocidade diminui, o meu tempo vai aumentar. Ou seja, se eu estiver dirigindo e estiver com uma velocidade bem devagar, né? Se eu estiver a 30 km por hora, por exemplo, com certeza eu vou, demorar mais para chegar nesse local. Agora, se eu aumentar essa velocidade, se eu passar essa velocidade para 60 km por hora, se eu dobrar a velocidade, com certeza o meu tempo irá diminuir. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. E quando a velocidade diminui, o meu tempo aumenta. Por isso são grandezas que inversamente são proporcionais, ok? Bom, vamos lá então. Vejam a seguinte situação. Um avião a jato voa de Curitiba a Recife em 3 horas. Ele se desloca a uma velocidade média de 880 km por hora. Outro avião, a uma velocidade média de 440 km por hora, cobrirá a mesma distância em quantas horas? Então pensem um pouquinho, ó. Primeiro vamos analisar quais são as grandezas que estão envolvidas nesse exemplo. A prof acabou de falar para vocês. Então essas grandezas são velocidade e tempo, ok? A velocidade de 440 km por hora é mais ou menos, aliás, é a metade de 880 km por hora. Então, o que será que vai acontecer com os tempos correspondentes? Veja só, neste caso, eu diminuí a velocidade, Eu diminuí. O que vai acontecer com o tempo? Será que esse voo ele vai demorar mais? Será que esse voo vai ficar mais rápido? O que vocês acham? Olha só, Na sequência, nós vamos estudar, então, numericamente esta situação. Por quê? Como eu falei para vocês, intuitivamente, a gente já sabe que se a velocidade média diminui, o tempo gasto para percorrer a mesma distância, ele vai aumentar, tá? Mas a gente sabe que existe uma forma de resolver isso numericamente, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro passo é separarmos essas duas grandezas. Então aqui eu tenho a grandeza da velocidade e aqui a grandeza do tempo. 880 km por hora, ele gasta 3 horas. Então se eu diminuir pela metade essa velocidade, o que vai acontecer com o tempo, tá? Então, a velocidade de 440 km por hora, qual vai ser o tempo, tá? Então, quanto menor a velocidade média, maior o tempo gasto para percorrer a mesma distância. Então, aqui, ó, eu coloco a minha razão e como a gente já percebeu que se tratam de grandezas inversamente proporcionais, quando eu for resolver essas grandezas inversamente proporcionais,
eu tenho que inverter a minha razão, tá? Então, aqui era 880 sobre 440. Percebam que eu inverti a razão. Então, eu sempre tenho que fazer isso quando eu vou resolver duas grandezas que são inversamente proporcionais pela regra de 3, ok? Inverti, então agora eu resolvo, tá? Então, agora eu vou fazer a multiplicação em cruz. 440 vezes x, 440x, que é igual a 880 vezes 3. Então, eu multipliquei esses dois valores, que deu 2.640, e esse 440 que estava multiplicando antes da igualdade, eu passo ele dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 6. Então, significa que se o avião diminuir a metade do tempo, né? Aliás, diminuir a velocidade pela metade, significa que o meu tempo ele irá dobrar, né? Então, é só pegar o tempo e multiplicar por 2, que vai ser igual a 6 horas, ok? Então, serão necessárias 6 horas para percorrer a mesma distância, só que agora a uma velocidade de 440 km por hora, tudo bem? Então, velocidade média e tempo, nessa situação, elas são grandezas inversamente proporcionais, porque como uma grandeza, que é a velocidade, diminuiu pela metade, o tempo ele irá aumentar o dobro e vice-versa, ok? Então, vamos para o praticando 1. Veja, diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Então, olha a dica que ele já deu aqui no exercício. Quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade de páginas de livro, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então veja, ó, quanto menor o número de linhas por página, maior vai ser a quantidade de páginas deste livro, tá? Então prestem atenção que neste caso as grandezas envolvidas são números de linhas e números de páginas, tá? E neste caso são grandezas inversamente proporcionais. Então, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou ter que utilizar a regra de 3 simples, mas eu não posso esquecer de inverter uma das razões, ok? Ou você vai inverter a razão do número de linhas, ou você vai inverter a razão do número de páginas, tudo bem? Vamos agora montar as nossas razões. Então, eu já sei que as grandezas são páginas e linhas. Então, ó, 280 páginas representa 45 linhas, que foi o que o enunciado nos disse. E quantas páginas representam 30 linhas? Bom, vamos lá então. Próximo passo, então, é a gente escolher qualquer uma das razões e inverter. Eu escolhi inverter a razão das linhas. Então, ó, inverti. Então, agora, depois que eu fiz a inversão, eu multiplico em cruz. Então, vou fazer x vezes 30, olha lá, x 30 ou 30x, ok? Que é igual a 280 vezes 45. 280 vezes 45 é igual a 12.600. E aquele 30 que estava multiplicando, ele passou dividindo. Então, agora nós vamos fazer 12.600 dividido por 30, que vai ser igual a 420. Então, significa que a resposta será 420 páginas, ok? Vamos agora para o praticando 2. Veja, Mauro é dono de uma empresa de construção. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em uma outra quadra e fossem contratados 40 operários, trabalhando com as mesmas condições que os primeiros, em quantos dias a empresa concluiria esta obra? Então, prestem atenção aqui nas grandezas. Ele está relacionando número de operários com dias. Então, quanto maior o número de operários, menor vai ser a quantidade de dias que eu preciso para concluir uma obra, não é mesmo? Então, quanto maior o número de operários, menor o número de dias. Quanto menor o número de operários, eu aumento o número de dias para construir essa obra. Então, são grandezas inversamente proporcionais, ok? Veja, a professora vai dar um tempinho para você resolver o exercício e na sequência eu volto para a resolução.
Vamos lá, pessoal? Então veja, ó, esse exercício ele deu até uma dica aqui para vocês. Quanto maior o número de operários, quanto mais gente trabalhando aí na obra, menor será o tempo da conclusão da obra, não é mesmo? Então vamos analisar agora quais são as variáveis, quais são as grandezas desse exercício, ok? Olha só, tenho duas grandezas, que é o tempo em dias e a quantidade de operários. Então, se de repente você trocou aqui a ordem das grandezas, não tem problema nenhum. Você só não pode trocar aqui, tá? Dias vai ficar embaixo da grandeza dias. Quantidade de operários, 25 e 40, embaixo da grandeza quantidade de operários, ok? Então, vamos lá, ó. 48 dias está para 25 operários. Se eu aumentar essa quantidade para 40, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Ela vai aumentar? Ela vai diminuir? Nós já sabemos que vai diminuir. Então, intuitivamente, a gente já sabe que vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais. Olha aqui o recadinho, ó. Quanto maior o número de operários, menor será o tempo para a conclusão da obra. Então, a professora até colocou aqui, ó, as grandezas envolvidas, tempo e número de operários nessa situação são grandezas inversamente proporcionais. Então, significa que eu vou ter que inverter uma das grandezas. Ou você vai escolher a grandeza tempo e vai inverter, vai colocar o x em cima e o 48 embaixo, ou você vai inverter a grandeza quantidade de operários. Vai colocar o 40 em cima e o 25 embaixo, ok? Beleza. Feito isso, olha lá, eu resolvi invertir, professora, inverteu aqui, ó, as telas, tá? Voltando. Então, ó, quantidade de operários, 25 e 40. Então, eu inverti aqui, 25 e 40, ficou 40 e 25. Aqui, pessoal, ó, aqui é o número de dias e aqui é o número de operários, tá bom? Então, corrijam aí no caderno de vocês, ok? Beleza, então eu fiz a inversão aqui do número de operários. Então, 40 ficou em cima, 25 ficou embaixo. E na sequência eu fiz a multiplicação em cruz. Então, eu tenho x vezes 40, 40x, que é igual a 48 vezes 25, certo? 48 vezes 25 vai dar 1.200. Esse 40 que está multiplicando, ele passou dividindo. Então, significa que em 30 dias, eu consigo concluir essa obra se eu contratar 40 operários. Tá? Então, eu consigo diminuir essa obra aí em 18 dias a menos, se eu contratar mais operários. Tudo bem? Bom, então, nós falamos aqui sobre a aplicação da regra de 3 simples em situações que envolvem duas grandezas inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!